Atos capítulo 2, por favor. Atos 2. Atos capítulo 2. Eu vou ler a partir do versículo 42. Eu vou falar de três textos. O primeiro deles é Atos 2, depois Atos 4 e vou terminar em Atos 6. E depois nós iremos participar da Santa Ceia do Senhor. Atos 2, versículo 42 em diante diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos, tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Que o Senhor me use agora para trazer a mensagem que o Senhor tem ministrado ao meu coração. Eu peço a Deus para que as pessoas que aqui estão, os que estão em casa, estejam com ouvidos abertos, com o coração aberto para receber a palavra que o Senhor quer ministrar aos nossos corações. É o meu desejo, ó Deus, que haja mudança e transformação em nossas vidas através dessa mensagem. Em nome de Jesus. Amém. Ainda com o coração queimando sobre uma reunião que nós fizemos na segunda-feira, eu queria tentar pregar um pouco e falar um pouco dessa igreja primitiva e trazer para o nosso século, para a nossa realidade hoje, do ano de 2022. Tentar fazer um paralelo e dar uma chacoalhada em mim e você, para ver se a gente está no rumo certo ou não. E a referência nossa sempre é a igreja primitiva. Por que a referência nossa é a igreja primitiva? Porque antes de Jesus, o povo dele se reunia em um templo. E dentro desse templo tinha vários rituais, várias regras, preceitos, conceitos, valores, doutrinas. E quando Jesus vem, ele quebra tudo aquilo que havia no Antigo Testamento, quebrar não de desrespeitar, mas ele facilitou. Porque a Bíblia, quando João fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele está desfazendo daquilo que havia no Antigo Testamento. E agora ele está estabelecendo uma nova aliança. Pois bem, Jesus então ele rompe com algo que aconteceu durante dezenas e centenas de anos. E aí no capítulo 1 de Atos, ele vai falar para os seus discípulos, olha, eu estou aqui com o corpo ressurreto, mas logo eu vou ser assunto ao céu, eu vou embora. Vocês vão até Jerusalém e vocês vão ficar lá orando, e do alto vocês serão revestidos do poder do Espírito Santo. Para fazer o quê? Para ficar reunidos ali como igreja e falar glória a Deus. Agora a gente está cheio do Espírito Santo, nós vamos tacar fogo um no outro, vamos derrubar, vamos curar um ao outro. Foi para isso que Deus fez? O derramamento do Espírito? Não. Ele falou, derramarei do meu Espírito e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judeia, Samaria, até os confins da terra. E chegou até nós, graças ao dia de Pentecostes. Pois bem, o Pentecoste veio, no capítulo 2 que nós acabamos de ler, o Espírito Santo vem sobre a igreja. E aquela igreja, ela começa então a ver como que eles vão se organizar. De que maneira? Até então era templo, depois veio algumas sinagogas,
E agora Jesus está trazendo um novo advento, uma nova era, uma nova maneira de cultuar a Deus. E eu creio que hoje a gente olhando é muito fácil da gente ver, porque a gente tem a Bíblia como esboço, como um manual que nos rege, mas esse povo não tinha. Eles tinham o Espírito Santo de Deus, e eles agora eram guiados pelo Espírito Santo de Deus sem ter base nenhuma. Porque no Antigo Testamento nós não temos referência à palavra igreja. Nós não temos essa reunião, essa comunhão entre pessoas que são da linhagem judaica e dos gentios. Nós não temos isso no Antigo Testamento. Deus escolhe um povo e Ele guia aquele povo pelo deserto, Ele vai levar até a terra prometida, e esse é o povo que era o povo eleito de Deus. A partir da vinda de Jesus Cristo, isso é quebrado. E Deus agora, através do derramamento do Espírito Santo, Ele abre as portas para a salvação. E aí, esses homens começam no capítulo de número 2, a se organizar como uma igreja. E como que eles começam a se organizar? Se a gente reparar no versículo 42, e em diante até o 47, a gente vai ver algumas marcas, algumas características dessa igreja. A primeira delas, havia perseverança na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Quantas coisas haviam lá? 4. Qual que é o pilar da igreja? Perseverança. Em quê? Primeiro, perseverança na doutrina. O que é doutrina? Doutrina é diferente de usos e costumes. Tem muita gente que confunde usos e costumes com doutrina. Doutrina é algo bíblico. Usos e costumes, na maioria das vezes, é coisas que homens criaram. Você consegue discernir? Tem algumas igrejas que eles não permitem que a mulher use calça. Isso é doutrina bíblica ou é um costume? O que é, gente? Pode falar, não precisa ter medo não, é costume. É usos e costume. É pecado uma mulher usar calça? Não. Desde que a calça, não revele tudo que a mulher tem. Para boa entendedora, meia palavra basta. Aí fala, não, agora o pastor tem que usar terno. Isso é bíblico? Nem tem palavra terno na Bíblia. E eu sou um deles que só uso terno, e olha lá ainda dia de ceia. Porque aqui em Ribeirão é quente, eu não quero usar terno. E tá bom, na Bíblia não tem nem terno. Não, se o pastor não vem de terno, você não prega. Então não vou pregar, porque é uso e costume, não é doutrina. O que é doutrina então? Quem que lembra de alguma doutrina da igreja, que é bíblico? Quem se lembra? De um ensinamento de Cristo? Ninguém lembra, gente. Batismo. Batismo é uso e costumes? Não, é uma doutrina. Jesus ensinou que as pessoas tinham que crer, e após a crença, a confissão, eles tinham que ser batizados. Se crer e for batizado, serás salvo. Isso não foi o pastor Joaquim Lima, o pastor Manuel, o pastor Marcos. Isso foi Jesus que falou. Então isso é uma doutrina. Aonde havia perseverança, então? Naquela primeira igreja que estava na terra, nesse tipo de ensinamento. Há um só Senhor, há uma só fé, há um só batismo. Isso é uma doutrina. Aquela igreja, ela não ficava navegando por lugares sombrios, escuros. Eles estavam fixados, alicerçados naquilo que os apóstolos estavam ensinando. Irmãos, hoje é fácil, em certo modo, porque a gente tem a Bíblia. Aqueles homens, eles estavam escrevendo a história que nós lemos hoje da Bíblia. Então, se eles fizessem da forma errada, ia trazer contaminação para a gente no dia de hoje. Esses homens aqui, eles pregavam aquilo que Cristo ensinou durante os seus 33 anos aqui na terra. Lembra do Sermão da Montanha, do Monte? Capítulo 5 de Mateus, capítulo 6, ele começa a ensinar. E Jesus, ele chamou somente 12 pessoas para andar mais próximas a ele. E através desses 12, que são aqui os apóstolos instituídos por Jesus, há uma disseminação da palavra, mas através dos apóstolos.
Essa igreja, ela tinha essa característica, perseverança naquilo que os apóstolos estavam ensinando. E por que eu tenho que falar, bater nessa tecla no dia de hoje? Paulo, quando ele escreve para Timóteo, ele fala que nos últimos dias, as pessoas não suportariam ouvir a sã doutrina. Sinceramente, você acha que a gente já está vivendo isso? As pessoas não suportam mais ouvir a sã doutrina. Hoje um pastor ele tem que pisar quase que em ovos para falar de alguns assuntos. Coisa que no passado a gente falava com tranquilidade. Hoje o pastor tem que falar, será que eu piso aqui nessa casca aqui ou não? Doutrina bíblica ensina a verdade. As pessoas hoje, na maioria delas, elas não querem ser confrontadas com a verdade. Não querem. Sabe por quê, irmãos? Porque a verdade expõe a mentira que nós estamos vivendo muitas vezes. Ou o engano. E poucas são as pessoas que querem ser exortadas através da verdade. Você pode ver que a maioria das pessoas hoje que tem centenas, milhares de seguidores, normalmente, tá? Não estou falando que todos, mas a grande maioria é uma mensagem light. Que Deus vai dar, Deus vai fazer, Deus é amor. Paz e amor, né? Deus é paz e amor. Faz o que quiser, porque Deus é paz e amor. No final vai dar tudo certo. Né? Pega uma mensagem que bate, você vai ver se vai ter muito seguidor. Que as pessoas não querem ouvir a verdade. Hoje um pastor, Jorge Linhares, há um tempo atrás, ele teve que depor, porque ele foi falar sobre sexo masculino e sexo feminino. Ele foi ensinar e quase que foi preso lá em Belo Horizonte. Sã doutrina. As pessoas não querem ouvir a sã doutrina. Mas aquela igreja, eles tinham isso. Nós vamos perseverar naquilo que os apóstolos estão ensinando. O que havia lá mais? Comunhão. O que é comunhão? O que é comunhão? A perseverança da comunhão. O que Lucas está querendo dizer aqui sobre a comunhão? O que é comunhão? É andar em comum acordo, né? Para a gente ficar mais fácil de entender. Comunhão é andar em comum acordo. Comunhão é ter amizade, é ter um espírito de amor, de companheirismo. Comunhão é você compartilhar das tristezas, das alegrias que você passa na vida com outras pessoas. Isso é comunhão. Irmãos, quando você fala assim, eu vou na igreja, só ouço a palavra, já quero ir embora, não quero ter contato com ninguém, você está desprezando uma coisa bíblica. Você tem o direito de não querer muvuca. Eu concordo. Tem gente que se sente mal no meio de muvuca, né? Eu sei que tem, né? Mas você precisa ter comunhão. Porque no céu, você não vai ter uma casa para morar sozinho. No céu você vai estar com esse bando aqui. Não é bando de louco, tá? É bando no sentido assim, de bênção. É a igreja de Cristo. Quem está do seu lado, atrás, na frente, é aquele que vai morar com você no céu. Eu vou, mas aquele irmão lá não dá não. Como não dá, irmãos? Você não precisa andar abraçado com o seu irmão, mas você precisa ter comunhão com ele. Você precisa ter comunhão com ele. Se a gente quer consertar a nossa vida, de acordo com a palavra, eu tenho que perseverar na comunhão com as pessoas. Às vezes é abrir mão de alguma coisa que você não gosta para fazer o outro bem. Ontem eu saí daqui 11h30 da noite, eu chego em casa, eu estou até com tontura, porque você faz muita coisa, conversa, mas eu volto com a alma dizendo que bênção que foi, que alegria, poder ver as crianças bagunçando, os pais, e foi tão legal ontem que a gente fez 3 cultos simultâneos, gente, foi uma doideira isso aqui ontem. Foi culto das crianças, culto dos adolescentes e jovens, culto dos casais. Foi o cultaiada que teve ontem aqui. E estava lá, as pessoas conversando, tendo a comunhão ali, e aí entra uma coisa que está junto com a comunhão, que é o partir do pão. Tomar refeição junto, né? Se alegrar. As pessoas às vezes falam, nossa pastor, a igreja do Campos Elíseos tem um pouco de dificuldade de ter comunhão. Irmãos, e de fato, às vezes a gente tem mesmo dificuldade. E a gente precisa quebrar isso.
Quebrar. Quebra. O que não está servindo para nós, coloque fora, em nome de Jesus. Nós podemos ter panelas, mas não de tampas fechadas. A gente tem que ter panelas de tampas abertas. Que nem o grupo do pescador, não é grupo fechado. A gente pôs, né, quem falou, né, Wellington, ou o Igor, sei lá quem criou esse trem aí. Se você quiser pescar, eu ponho lá no grupo, mas não vai ficar falando de igreja, de Jesus, não é isso. É para a gente ter comunhão. Na pescaria a gente fala, eu sou pescador de homens, Samuel, graças a Deus, eu não sou de peixe. Mas eu estava lá com os meninos brincando. Comunhão. Partir do pão com mortadela e mussarela. Partir do pão. Às vezes pode ser uma picanha, mas tem dia que é pão com mortadela e está tudo bem, vamos embora. Mas você precisa ter comunhão, você não pode andar sozinho. Ah não, quero vida cristã sozinho, então você está no lugar errado. Vida cristã é vida que nós temos que ter comunhão com as pessoas. Jesus disse que as pessoas lá fora reconheceriam a Ele, se nós tivéssemos amor uns pelos outros. Se a gente não desenvolver o amor entre nós, irmãos, as pessoas lá fora não vão querer ficar aqui dentro. Vão falar assim, eu vou para aquela igreja? Esse irmão quebra pau um com o outro? Vou lá para quê? Já tem tanta luta em casa com a esposa, com o marido, com os filhos, vou lá para brigar também? Quero paz. Aquela igreja tinha comunhão. E partiu o pão. E eles tinham uma coisa também interessante, eles perseveravam nas orações. Oração. A gente tem um grupinho, quem quiser fazer parte também do grupo de oração, pode falar que a gente inclui você lá, que é para orar. Não é para falar bom dia, boa tarde, boa noite. É, irmãos, eu estou com uma dificuldade, eu quero oração pela igreja. E nós vamos orar por você. A Sandra colocou essa semana junto com o Roger. Surtiu efeito, Roger, a oração? Tem que compartilhar, tem que haver perseverança nas orações. Você não pode viver dentro de um casulo, você tem que falar, eu estou passando por isso, por aquilo. Não precisa expor para todo mundo, mas fale das lutas que você está passando. Pastor Samuel ontem falou uma coisa várias coisas, né? Mas uma delas foi assim, que se o seu casamento não está bem, procure ajuda nos primeiros sinais. Lembra da Covid, né? Ou ainda está, né, na Covid? O que a gente ouvia na televisão? Os primeiros sintomas já, nossa, falou que estava com Covid, que eu quase morri de ansiedade. Tanto vai, o que eu tenho, o que vai, agora eu vou, não vou? Os primeiros sintomas. Infelizmente, né, no começo da pandemia, aquele ministro foi falar assim, não, se tiver falta de ar, vai para o hospital. O cara já estava quase morrendo. Aqui no casamento, já está naquele fio, aí procura no fio, que já não está quase mais jeito de consertar. Procura antes. Nos primeiros sintomas, quando tiver dificuldade, coloque em oração. A gente vai orar, a gente vai tentar fazer coisas para ajudar você, não só no casamento, mas na vida. Dificuldades, tem irmãos, e graças a Deus por esses irmãos, que pede oração para um monte de coisa, e é isso, igreja é ser isso. Eu estou com dificuldade, e você não precisa ter medo de expor, irmãos, porque todo mundo passa por luta, ou não? Todo mundo passa por luta. Tem gente que não gosta de falar, não, vou expor minha vida, camarada. Eu sou problemático, você é problemático, todo mundo tem problema aqui. Em todas as ordens. Problema físico, emocional, sentimento, vários tipos de problemas. Financeiro, problema no casamento, problema na educação de filhos, problema de não ter filho às vezes. E por que não compartilhar? Nós somos um só corpo, nós somos o corpo de Cristo aqui na terra. Nós precisamos ter essa perseverança. Quando a sua carne dizer o contrário, a sua mente fala, eu tenho que ter perseverança em comunhão, partir pão, em oração e no conhecimento da palavra do Senhor. Vamos para frente já, que não quero demorar muito. 43 diz assim que havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Outra marca, temor. 44, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bem, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Esses dois versículos, eles se encaixam uns nos outros, ou um no outro. Que ele diz que as pessoas estavam dando
juntas. Elas tinham as coisas em comum. O que é meu pode ser seu também. A gente está fazendo o propósito de ler um livro por mês e ler a Bíblia toda em um ano. Por que eu não posso emprestar um livro que edificou minha vida para uma pessoa? Ah, mas e se não devolver, pastor? Dá de oferta. Não, chega 20 anos, olha que você pegou aquele livro meu. É um livro, irmãos. Às vezes você vai salvar o casamento. Você vai salvar a vida daquela pessoa através de um livro. Compartilha. Aquela igreja tinha as coisas em comum. O que é meu não é bem meu. Ele também pode ser seu por algum momento. A gente precisa andar mais nesse sentido de começar a enxergar as necessidades à nossa volta e ter as coisas em comum. Pergunta a você. Diz a palavra que eles tinham tudo em comum, né? Estavam juntos e tinham tudo em comum. Vocês acreditam que todos pensavam de maneira igual? Ou eles pensavam de maneiras diferentes e se adequavam um ao outro? O que vocês acham? O que você acha, pastor Samuel? Eu casei com uma pessoa oposta a mim, graças a Deus. Né? Porque é outra pessoa, não é você. Sabe o que acontecia, irmãos? Eles eram diferentes um dos outros, porque sempre foi assim. Quando Deus criou Adão e Ele colocou a bendita Eva do lado, era outra coisa, era outra cabeça. E mulher gosta de fazer o quê? Dar palpite, não gosta? Ou decidir assim. Mulher gosta de dar palpite. E graças a Deus, porque no palpite das mulheres a gente é liberto ou livre de várias... Né, que você já entendeu o que eu quis dizer aí, né, por mensagem. De várias asneiras que um homem faz na vida. Por isso que a gente vive menos do que as mulheres, talvez. Porque o homem faz muita coisa errada. Enfim, irmãos, eles tinham coisas diferentes, mas eles queriam andar em paz. Aqui nós somos diferentes uns dos outros, mas a gente tem que procurar andar em paz. Um gosta do ventilador ligado com ar porque está com calor, né? Talvez por uma doença, ou talvez porque já nasceu assim, ou talvez porque já passou de uma idade e a temperatura do corpo aumenta, normalmente. Não é assim, mulheres? E os homens também. Como que a gente vai fazer então? Vou fazer uma cápsula para cada um. Você quer quanta temperatura, Mateus? 21? Aí eu ponho o Mateus na cápsula, 21 graus. A Manu quer 26, porque ela tem um pouquinho mais de frio. Então eu ponho uma cápsula de 26 graus. Tem como fazer isso, gente? Então o que a gente tem que fazer? O que a gente tem que fazer? Eu vou suportar um pouquinho então o calor, ou eu vou suportar um pouquinho o frio, para que a igreja possa andar em comunhão. Eu brinquei na reunião de segunda, mas é uma coisa que às vezes a gente fica muito chateado como pastor. Brigar por causa de lugar. Aqui não é cinema, irmãos. Aqui é igreja. Não, meu lugar é o 42. Mas por quê? Não, porque no tiro de guerra eu fui 42, na chamada eu era 42, e aqui na igreja eu quero ser o 42. Se tirar de mim o 42, pastor, pode tirar meu nome do livro, não da vida, mas da igreja. Irmãos, repense um pouco sobre isso. Se tiver visitante, dá o melhor lugar para o visitante. Se possível, pega um copinho de água para o visitante e fala assim, toma aqui, você passar calor, você refrigera com a água. E não é, irmãos? Quando alguém vai visitar você na sua casa, como que você faz o clima ali da casa? Como que você faz? Eu, quando recebo uma visita, a Ana faz isso todo dia, mas quando a gente recebe uma visita, ela quer deixar a casa mais organizada ainda. E ela está errada? Não. Primeiro porque ela quer que a pessoa se sinta confortável na nossa casa, quer, lógico, que passar uma boa impressão para a pessoa, mas quer fazer o bem. Às vezes vai lá, ela põe no guardanapinho lá, Deus é bom, né, amor, que você põe? Põe lá para visita, Deus é bom, né? Vai tomar um café, está escrito Deus é bom. É verdade, meu Deus é bom. Você não trata bem a pessoa que vai visitar você? A dona Cida faz um arroz com lentilha, né, dona Cida? Maravilhoso, com uns bolinhos de carne, porque ela quer tratar bem a visita. E a gente aqui? Pensa você, não pensa quem está ao seu lado agora, você.
Está tratando bem as visitas que vêm aqui na igreja? Está tratando bem? Mas de fato tratar bem mesmo. Sorriso simpático. Olha, que nem a Maura com o seu Theo e a Dona Cida. Pastor, tem alguém que mora perto de mim? Falei, tem o seu Theo e a Dona Cida. De vez em quando pode me pegar? Eu falei, pode, ele vai pegar. Sem falar com o seu Theo. Vai pegar. Por que não, gente? Sai um pouco às vezes do caminho ou gasta um pouquinho a mais. A irmã está chegando de Campinas. Vamos amar ela. Vai somar aqui com a gente. É mais uma alma que nós vamos cuidar, que vai somar, que vai dar frutos aqui no nosso meio. A gente precisa quebrar mais alguns paradigmas que a gente tem e não são de pessoas mais velhas na igreja. É mentalidade. A gente tem que mudar. Mentalidade. Não importa se você está desde a inauguração aqui da pedra fundamental da igreja ou se você chegou essa semana aqui na igreja. A mentalidade nossa tem que mudar. Algumas igrejas que estão estourando em crescimento, eles têm lá, sejam bem-vindos, né, na camiseta de entrada, abraçam as pessoas, fazem festa. Aí chega aqui, você nem olha na cara do visitante. Que igreja que ele vai? Que igreja que ele vai, gente? Na que está enchendo, ele não vai voltar aqui. Não pense você que ele vai voltar. E talvez para você também está tudo bem, mas para mim não está tudo bem. Porque a gente está perdendo uma alma, a gente está perdendo uma pessoa. E lá fora, o mundo abraça, pode ter certeza disso. Abraça e abraça bonito. Eles passam, vão para a festa? Não, pode deixar que eu passo. Vou lá, mas é 00:30, 1h, tem problema, camarada, sou teu parceiro, sou seu parça, vou passar lá. Te deixo lá depois, é assim, gente. Quando eu comecei a usar droga e comecei a fazer as coisas, as pessoas ofereceram para mim, eu não comprei nada. Por que que foi assim? Porque o diabo queria me escravizar nesses vícios. E na igreja a gente tem que abrir a mente. Aquela igreja ela estava experimentando um avivamento, eles estavam experimentando uma explosão de crescimento. Porque a mentalidade deles, quanto mais pessoas aqui, menos no inferno. Quanto mais aqui, mais a gente está tirando das drogas, da destruição, de todas as outras coisas. Diz também que diariamente as pessoas perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Outra coisa aqui no 46 que quero chamar a atenção de vocês, eu sei que é utopia que a gente vai estar todo dia fazendo culto aqui. Isso não vai existir, porque a sociedade mudou. Agora, você tem que participar dos cultos da igreja. Tem que participar, gente. Por quê, pastor? Não posso assistir do YouTube? Pode. Se você não pode estar aqui, você pode assistir no YouTube. Agora, se você pode estar aqui, aqui é o melhor lugar para estar. Virtualmente funcionou durante um tempo. Né? Eu não acredito naquela igreja agora, como que chama lá, Carol? Que é aquela que você põe o metaverso. É verdade, já tem lá. O meu avatar está lá, vou participar de um culto virtual. Verdade, gente. Quem sabia disso? Levanta a mão aí. Aí, eu tenho então eu não estou louco, eu não estou sozinho. Pastor André Valadão fez o primeiro culto no metaverso. Teve gente de Ribeirão que participou, fez inscrição e estava lá. Uma experiência legal. Legal aonde? Senta no estacionamento virtual, se é um avatar, está lá. Pastor é o outro avatar que está pregando. Gente do céu. Para o mundo. Jesus volta logo, senão nós vamos ficar loucos nisso aqui. A gente precisa estar junto. Você precisa sentir o cheiro do seu irmão. Precisa sentir as lutas, as dores, chorar junto. Esses dias eu e a Ana fomos visitar uma pessoa que estava com dificuldade, é chorar junto com a pessoa. Chorar os três ali junto, falar que Deus tem misericórdia de você e de nós, para que a gente não passe por essa situação. E que outras pessoas não passem por essa situação que você está passando. Virtual é bom por um ponto, irmão, mas você consegue viver casado com alguém virtualmente?
Você pode até conseguir, mas... né? Aí cada um é cada um. Aquela igreja, eles estavam ali, unânimes. Ô, irmã Maria, como você está? Não, estou na luta, meu marido não quer converter, aquele abençoado. Então vamos orar aqui, vamos orar. O pastor Zé Roberto falou de Dorcas, que era uma senhora já, né, pastor? Estava lá costurando para abençoar as outras pessoas. Era na igreja. Não era uma folha seca, né, no vento. Era uma pessoa que estava ali, ajudando, e fez falta quando ela morreu. E por isso que Deus ressuscitou aquela mulher, porque ela fez falta para aquele povo. Vamos lá, gente, eu vou terminar agora. E aí, no 47, fala que louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentava o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. A igreja, enxergada lá de fora, as pessoas lá falam assim, ô povo simpático aquele, hein? Eu quero estar no meio deles. Será que as pessoas de fora estão olhando para a nossa igreja e falando assim, povo legal, eu quero frequentar aquela igreja? Ou elas estão falando assim, ô povo chato, nunca mais eu volto naquele lugar. Gente, é sério o que eu estou falando. Tem irmãos aqui que participou de algumas igrejas, o pastor Zé é um, que ficou 6 meses num lugar, ninguém foi cumprimentar ele. Que chato. Perderam a oportunidade de ter o pastor Zé Roberto lá, graças a Deus, né, pastor? Quero o senhor estar aqui com a gente, com a Sônia, com todo mundo, com a dona Hilda. Mas não é chato? Você faz um culto, você tem todo o investimento. Aí a pessoa fica 6 meses frequentando um lugar que ninguém cumprimentou essa pessoa. Quantos visitantes passam aqui na igreja? Seja simpático. Pega o telefone. Se eu não vi, porque eu também não vejo tudo, vai lá você. Ô, irmão, estou vendo que você é a primeira vez aqui. Dá o seu nome e telefone. Quantos anos você tem? Se for homem, se for mulher, você não pergunta a idade. Você imagina uma idade e você convida ela para um culto de mulher, para qualquer coisa. Ou fala menos, né? Se parece 30, põe 25, 22, para a mulher falar, nossa, essa igreja é boa, eu vou frequentar aqui. Né, Maura? Nossa, você está conservado, irmã. Deus abençoe. Participa dos jovens. Chama, seja simpático, não chato. Já vamos lá. No 4, ele vai falar a mesma coisa praticamente, no capítulo 4. No versículo 32 fala, da multidão dos que creram era um coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus e todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuam terras, casas, vendiam ou vendendo-as traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Olha que igreja legal, gente. Tem necessidade? Vamos vender? Vamos trazer lá? Não vamos deixar aquele irmão passar por aquela luta, não. Porque às vezes, irmãos, nós podemos ajudar, mas nós não queremos ajudar. Às vezes a gente pode, mas não quer. E isso Deus vai cobrar de nós. Tem vezes que a gente não consegue, mas tem vezes que a gente pode ajudar. E às vezes não é nem financeiramente, mas com pouca coisa. Que Deus quer que a gente faça isso. E vamos para o fim, que é o capítulo 6 de Atos. E aqui é o último mesmo, não vou mais alongar a mensagem. No capítulo 6, versículo de número 1 em diante, diz assim, ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, um homem cheio de fé, do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia.
apresentando-nos perante os apóstolos, e estes orando lhes impuseram as mãos. Crescia, olha o que cresce, irmãos, crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos também, muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Eu termino essa palavra de hoje quebrando outro, ou tentando quebrar outro paradigma que existe na sua cabeça, e muitas vezes passou na minha cabeça também, que o pastor tem que fazer tudo. Tudo. O pastor tem que visitar, o pastor tem que dar cesta básica, o pastor tem que fazer batismo, o pastor tem que fazer velório, e vai fazendo. Está certo isso, irmãos? O que vocês acham? Pensa um pouquinho agora. Vocês acham que está certo? Por que não está certo, então? Porque o pastor não vai aguentar. Não, não é por causa disso. É porque Deus, quando Ele cria a igreja, Ele cria no sistema de corpo. E quando Ele pensa em pastor, Ele está registrando aqui em Atos 6, que é o modelo de igreja para nós. Os apóstolos disseram assim: nós não podemos abandonar a oração e a pregação da palavra. Pastor tem que orar e pastor tem que pregar. Pastor, mas e a visita? Eu tenho que fazer também. Mas a minha primeira função aqui na igreja é orar por vocês e pregar a palavra para vocês. Isso vocês não podem aceitar um dia, se alguém passar aqui, ou enquanto estiver aqui, se eu parar de pregar e orar, acabou meu ministério. Visitar faz parte, fazer velório faz parte, tudo isso faz parte, está correto, irmãos. Só que nós precisamos saber que eu não sou o detentor de todo o poder do universo. Se o pastor não for em casa visitar, eu não aceito a irmã Andréia, porque eu quero pastor. Qual que é a diferença entre mim e a Andréia? Nenhuma. Se ela teme a Deus e eu temo a Deus, somos tementes a Deus e podemos ser usados por Deus. Quebra na sua mente isso. Eu sei que é difícil, irmãos. A gente às vezes fala: não, eu vou quebrar, mas amanhã, segunda, terça, quarta, o chicote estrala de novo. E as cobranças vêm de novo. Assuma o seu papel de cristão no membro, como corpo, ou no corpo que é a igreja. Assume o seu papel. Assume o seu papel. Qual que é o seu papel? Não sei, é seu? O meu eu sei, que é pregar. Ou até isso também eu vou ter que agora, não, Deus me mostrou numa visão noturna, às 3 da manhã eu estava orando pelo irmão, e eu vi uma luz, uma tocha saindo. Irmãos, para com isso. É no silêncio, é falar: Deus, o Senhor me chamou para fazer o quê naquela igreja? Para dar trabalho, irmão, Deus não te chamou. Deus te chamou para trabalhar. Para dar trabalho é em outro lugar. Aqui não é para dar trabalho, aqui é para trabalhar. Sabe o que é trabalhar? É chamar as pessoas, é incentivar, é animar, exortar uns aos outros em amor, caminhar junto, é pedir oração, é fazer oração, é visitar as pessoas. Aqui no caso ele está falando que foi eleito algumas pessoas, que aqui é a instituição dos diáconos, nesse modelo aqui de igreja. O que os diáconos tinham que fazer naquela época? Atender a necessidade de viúvas. Sabe o que é isso, irmãos? Havia uma distribuição pelo texto aqui, diária, constante. Porque a pessoa come uma vez por semana? Não, é constante. E aí algumas viúvas falam assim: poxa, mas essa igreja está de brincadeira, eu não estou comendo. Aí deu briga, porque começou a crescer o negócio, começou a dar problema. Fala: então vamos fazer o seguinte: os apóstolos 12, eles não podem fazer isso. Porque eles têm que fazer o quê? Orar e pregar a palavra. Então nós vamos separar algumas pessoas aqui. Qualquer pessoa? Não. Pessoas tementes a Deus, homens cheios do Espírito Santo. Não é qualquer um. Pastor, pega qualquer um aí e põe. Não, gente. A pessoa tem que temer a Deus também para estar no ministério. Para ser um diácono, uma diaconisa, para ser um professor. Não, eu quero fazer, mas a minha vida pessoal não como que fala? Não é, eu não tenho que dar satisfação para você. Como não? Como que você anda? Né?
Que fé que você tem? Como você está lidando com as lutas na vida? E aí Deus levanta esses homens aqui e um problema é solucionado. E aí sabe o que acontece? A igreja cresce. Então eu chamei, atenção a essa palavra aqui para que a gente possa mudar, irmãos. Muda a mentalidade. Nós estamos entrando no 5º mês do ano, em maio, hoje, é 1º. Dá tempo da gente mudar. Dá tempo da gente fazer grandes coisas. Ontem eu saí com o coração aqui, talvez o pastor também, né, Samuel? Coração pegando fogo de alegria. Que nós tínhamos mais de 15 casais aqui, né, ontem. Que bênção, que tenha 30, que tenha 60, que tenha 90, que tenha 100, que tenha 120 casais. Que não tenha lugar mais para sentar pessoas aqui. A gente tem que fazer 3, 4 cultos no domingo. Porque a gente está tirando o diabo, está trazendo para Cristo essas pessoas. Mas sozinho eu não vou fazer. Quando você reclama da igreja vazia, um dos culpados é você mesmo. O pastor não sabe fazer a igreja crescer. Assume meu lugar aqui, vem então fazer a igreja crescer. O pastor não entende. Eu quando era seminarista era assim, né? O pastor não entende. Aí Deus me mandou lá para Santa Cruz do Rio Pardo, com 12 pessoas. Aí eu falei assim, o pastor não entende, eu também não entendo nada. E fiquei ali 3 anos comendo migalhas, falando, Senhor amado, o negócio de crescer a igreja é duro mesmo. Faz a sua parte. A igreja nossa, no mês de abril, completou 34 anos de existência, aqui em Ribeirão. Um recém-nascido, 34 anos, não é velha. Mas a gente quer sonhar em alcançar lugares mais altos que o Senhor tem para nós. E quando eu falo mais alto, irmãos, é que a gente possa fazer muita diferença ainda aqui nessa cidade. Muita diferença. Vocês estão sentados aí nos bancos, vocês têm muito potencial. Tem muita gente talentosa no nosso meio. Eu não preciso nem falar isso, irmãos. Nós temos talentos de diversas formas aqui no nosso meio, diversas. É gente que tem facilidade para fazer vários tipos de coisas, vários. E você precisa se encaixar naquilo que você sabe fazer bem, para que almas sejam salvas através da tua vida. E para que o sacrifício de Cristo não seja desperdiçado através da minha vida e da sua vida. Amém? Fique de pé, nós vamos orar. E depois nós estaremos participando da ceia do Senhor. Eu avancei um pouco, irmãos, mas eu acho que é necessário, às vezes, a gente parar um pouco para pensar. Porque às vezes a coisa está dando errado e a gente está caminhando. E Deus não quer dessa maneira. Já viu aquela expressão? Está ruim, mas está bom. Eu não quero estar ruim, mas está bom. Está ruim? Senhor, eu quero então melhorar naquilo que eu estou fazendo de ruim. Eu quero fazer de forma diferente. A gente se engana quando a gente acha que vai ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Eu quero emagrecer, mas eu continuo comendo doce, pizza e vai. Mas Senhor, eu quero emagrecer. Fazendo as mesmas coisas sempre, se você não vai ter resultados diferentes. Agora você fala assim, eu vou mudar. Aí o resultado vai mudar também. Amém por isso, gente? O resultado muda quando a gente muda a nossa forma de viver e quando a gente muda as nossas atitudes. Eu quero uma vida saudável. Muda hábito. Eu quero acordar cedo. Aí dorme 1h30 da manhã. Como que você vai conseguir acordar cedo? O corpo você vai falar assim, camarada, dorme mais cedo. Aí eu consigo te levantar mais cedo da cama. Na igreja é a mesma coisa com Cristo. Eu falei na reunião isso. Eu quero crescer como igreja. Eu quero mesmo. Eu quero romper essa linha de 100, cento e pouco, 100, cento e pouco. Quero romper. E eu quero pessoas do meu lado que querem romper também. Eu não quero gente que fica, não vai, essa igreja não vai, já até 100 anos assim. Não vai. Gente, sai fora esse pensamento de nós, em nome de Jesus. A gente quer crescer. A gente quer empurrar as pessoas, falar assim, vai para lá, irmão, que o negócio está apertado aqui. Pastor, vamos pôr de manhã, à noite, à tarde, vamos fazer o negócio acontecer. Mas não pensando em nós,
pensando no reino de Deus. Lembra que as pessoas estavam vindo, e Deus estava acrescentando as pessoas, porque a igreja estava preparada. Amém? Vamos orar? E depois nós estaremos cantando louvor para participar da ceia. Senhor, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela igreja que está aqui. Que as pessoas que ouviram essa mensagem, se estão aqui ou em casa, não importa, mas que cada um assuma o seu papel aqui dentro. Que cada um tome a posição que precisa ser tomada. E sem medo nenhum, a começar de mim, Senhor. A começar da minha equipe de pastores que tem caminhado comigo. A começar da junta de oficiais, dos líderes de ministério, das pessoas que trabalham aqui na nossa igreja e dos membros também, Senhor. Comece em nós um despertamento espiritual. Comece em nós, ó Deus, uma inquietação, para que possamos sair da nossa zona de conforto e começar a alcançar mais almas para Jesus. Ó Pai, nós não estamos satisfeitos, e eu sei que muitas coisas o Senhor quer fazer em nós e através de nós também. Como eu disse, quantos talentos, quantos dons as pessoas que estão aqui têm, Senhor, que possamos usá-los para a glória do Teu nome e para alcançar pessoas que estão perdidas nas trevas. É bom sim receber pessoas de outras igrejas, mas Senhor, nós queremos pessoas não salvas. Nós queremos pessoas que estão afundadas nas trevas. Nós queremos famílias que estão destruídas e que precisam de uma restauração. Nós queremos buscar aquele que está perdido, Senhor. Aquele que nunca ouviu falar de Jesus, ou que já ouviu, mas está tão longe dessa verdade. Faz de nós, Senhor Deus, verdadeiros sal da terra e luz desse mundo. Nós não nos conformamos do jeito que nós estamos vivendo. Muda, Senhor Deus, aquilo que for necessário mudar em cada um de nós. Por trás de muitos sorrisos lá fora, há pessoas amarguradas, há pessoas aflitas, tristes, carregadas com as coisas desse mundo, ou melhor dizendo, sobrecarregadas com as coisas desse mundo. Eis-nos aqui, Senhor. Faz de nós instrumentos do Senhor para essa geração. Uma geração que está afundada na idolatria, no pecado. Uma geração que está afundada na promiscuidade. Uma geração que está afundada em dar as costas para o Senhor. Mas nós estamos aqui, Senhor. Conte conosco, ó Deus. Desperta os que estão dormindo. Levanta aquele que está caído no nosso meio, Senhor. E quebra, Senhor, os paradigmas. Quebra os usos e costumes. Quebra a religiosidade no nosso meio, Senhor. E coloca o Teu Espírito Santo com fogo nos nossos corações, para que possamos levar essa brasa viva às pessoas que estão apagadas, entristecidas por algum motivo, ó Deus. Ah, Pai, que haja amor entre nós, que haja comunhão entre nós, Pai. Esse partir do pão aqui, que é a Santa Ceia, fala de comunhão, comunhão que o Senhor quer ter conosco, e comunhão que nós precisamos ter uns com os outros, ó Deus. Ah, Pai, perdoa, Senhor, os nossos pecados. Perdoa quando nós rejeitamos as pessoas à nossa volta. Perdoa, Senhor, quando nós desviamos os corredores daqui, da empresa, em qualquer lugar que estamos, de pessoas próximas, amigos, familiares. Perdoa, Senhor. Coloca amor no nosso coração pelas almas. Tira de nós todo o preconceito, racismo. Tira de nós, ó Deus, todos os sofismas e pensamentos que atrapalham o crescimento que o Senhor quer trazer para cada um de nós e para a nossa igreja, Senhor. Levanta líderes aqui essa noite, Pai. Homens e mulheres que estão dispostos a abrir sua casa, abrir a sua vida, fazer o bem às pessoas que estão à sua volta. Levanta homens e mulheres aqui essa noite, Pai. Os jovens também, levanta esses jovens, crianças, adolescentes, as pessoas mais velhas da nossa igreja, levanta essa noite, Senhor. Tem muita coisa para ser feita ainda, Senhor. E quando chegar a nossa hora, o Senhor vai nos levar daqui. Mas enquanto estivermos aqui, nós queremos ser o povo chamado, do povo escolhido do Senhor. Queremos ser chamado
como sal da terra, como luz do mundo, pessoas que fazem a diferença, não pessoas que trazem mais problemas ainda, não, Senhor, pessoas que trazem a diferença, pessoas que levam uma palavra de amor, muitas vezes sim de exortação, mas que ama o pecador, que ama os perdidos. Senhor, nessa noite eu oro como pastor dessa igreja, como ministro que o Senhor me levantou aqui, nessa cidade, nessa congregação. Eu oro para que o Senhor nos traga um despertamento e um avivamento ao nosso povo, ao nosso rebanho, para que possamos ganhar muitas almas para o reino do Senhor e para a glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Os diáconos que vão nos ajudar, por favor, venham aqui à frente. Pastor Zé também, por favor, vem aqui. Pastor Samuel também ajuda. Um vai entregar a bandeja do cálice, o outro dos pães. O Gerson, a Nilce, o Pedro e a Juliana vão estar distribuindo os elementos. Você vai segurar o pão e o cálice na mão e nós vamos tomar juntos a Santa Ceia do Senhor. Vamos cantar? Distribuir, por favor. Oh Deus, me sondas, conheces-me, mesmo quando falho. Eu sei, me amas, estás presente a me cercar em todo tempo. Eu sei, me amas. Eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Tu és meu guia, meu protetor. Tua mão me firma. Eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo
rasgado. O véu já foi rasgado. A Bíblia fala que Jesus, quando ele se entregou naquela cruz, ele disse: está consumado. Jesus já fez, irmãos, o que era para ser feito, para que hoje nós tivéssemos vida abundante, para que tivéssemos comunhão uns com os outros. Está consumado. Senhor Jesus, obrigado pelo teu pão, ou pela tua carne que é representada através desse pão. Obrigado porque o Senhor se entregou por nós naquela cruz. O Senhor morreu a nossa morte, para que hoje tivéssemos vida. E quando o Senhor, naquela noite em que foi traído, quando o Senhor repartiu aquele pão, o Senhor disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vós. Nós cremos nisso, Senhor, que esse pão representa o seu corpo que foi entregue por nós naquela cruz. E nós abençoamos esse pão e nos alimentamos do Senhor essa noite simbolicamente, para que o Senhor continue habitando dentro de cada um de nós através do teu Espírito Santo. Coma do pão e seja grato ao Senhor. Amém. Jesus se entregou por nós naquela cruz. Obrigado pelo teu amor por nós, Jesus. Obrigado porque o Senhor verteu o teu precioso sangue por nós naquela cruz. Quando o Senhor foi traído naquela noite, o Senhor tomou o cálice e disse: esse cálice é uma nova aliança que eu faço através do meu sangue. Aliança de salvação, aliança eterna. Aliança de que um dia o Senhor voltaria para nos buscar. E nós nessa noite declaramos: ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Os dias são maus, os dias são difíceis, e nós clamamos pela tua volta, Senhor Jesus. Enquanto estivermos aqui, que o Senhor nos dê graça para vivermos uma vida de santidade ao Senhor, e para que possamos contagiar as pessoas à nossa volta. Foi por isso que o Senhor derramou o seu sangue por nós naquela cruz. Nós consagramos e apresentamos esse cálice diante de ti, em nome de Jesus. Beba do cálice e seja grato também ao Senhor. Amém. Será que a gente pode cantar um refrão? E nós depois iremos encerrar o culto essa noite. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Aleluia. Senhor, obrigado por essa noite. Obrigado pelos louvores, pela tua palavra. Obrigado pelas pessoas que estão aqui presentes, os que estão em casa também, Senhor. Luiz Carlos, o Manuel, a Rosa, ó Deus, a vida do Danilo, da minha sogra, o Gilberto também, Senhor, a Dora. Que o Senhor abençoe os pedidos, o Dimas, da Adilene, Deus, do Luiz Carlos. Que o Senhor abençoe cada pedido de oração, e que o Senhor responda conforme a tua vontade, Pai. Dos que estão presentes, que todos sejam abençoados também aqui essa noite, e que o amor do Pai, a graça do Filho e as consolações do Espírito Santo sejam sobre nós hoje, para todos sempre. Amém e amém. Cumprimente quem está ao seu lado, os visitantes também da igreja. Lá no fundo nós temos um cafezinho, um chá, uma bolacha. Não vá embora correndo, fique para o momento de comunhão também.